E ontem, o presidente Lula realizou um café da manhã, o primeiro, nessa gestão aqui, com jornalistas de diferentes veículos de comunicação do Brasil, os mais importantes, entre eles a Band News FM. Natália Pazzi foi quem acompanhou, foi quem esteve lá nos representando, por isso convidamos aqui a Natália de volta para conversar com a gente. Natália já trouxe as primeiras informações aqui do dia a respeito do Anderson Torres. Mas a Natália está de volta aqui para contar um pouco mais sobre como foi esse café da manhã, não é, Natália? Conta para a gente o que você destaca, um pouco mais dos bastidores. Oi, Sheila. Bom dia novamente para vocês. Foi um café da manhã muito diferente do que a gente estava acostumado aí, por exemplo, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O clima estava mais amigável, inclusive num primeiro momento apenas os setoristas de Planalto foram convidados, mas depois o próprio fotógrafo do presidente Lula chamou inclusive os cinegrafistas e os fotógrafos para participar então desse café da manhã, que foi bem mais tranquilo, mais uma conversa do que realmente uma coletiva de imprensa. O presidente Lula, ele falou assim livremente por mais ou menos ali 50 minutos. Inclusive, falou bastante, a gente não pode dizer que não, ele falou muito sobre a questão dos atos de vandalismo do último domingo. Ele disse que tem sim essa suspeita de que alguém abriu a porta do Palácio do Planalto para os vândalos entrarem. Num primeiro momento, fica até um pouco estranha essa frase de Lula, porque a gente sabe que todas as vidraças do Palácio do Planalto estão quebradas. Eles não precisariam ter entrado pela porta da frente. Mas depois, conversando, inclusive com membros do governo, eles explicam essa frase do presidente Lula, que é a seguinte, que alguém abriu a porta da frente do Palácio do Planalto porque as portas não estavam arrombadas, porque as vidraças elas foram quebradas de dentro para fora e não de fora para dentro. Inclusive, quando a gente foi lá segunda-feira, a gente viu que todas essas vidraças realmente estavam do lado de fora. Então, existe essa suspeita. O presidente Jair Bolsonaro, não, perdão, o presidente Lula, ele está crente de que teve um facilitador para essa atuação desses vândalos no último domingo. Ele falou também muito em relação ao que vai ser feito daqui para frente, sobre possíveis novas manifestações nesse mesmo tom. Ele afirmou que o governo está precavido, mas não está assustado, e que não vai acontecer mais o que aconteceu nesse último domingo na Praça dos Três Poderes. Durante as perguntas, que foram poucas devido ao tempo, veio o lead, a gente pode dizer assim, uma das informações mais importantes, que é a permanência de José Múcio Monteiro comandando o Ministério da Defesa. O Lula, ele justificou a permanência de Múcio, afirmando que quem escolhe ministro, quem demite ministro é ele, o presidente da República, e que ele tem total confiança no atual ministro da Defesa e que se ele for demitir os ministros, a cada erro que eles cometem vai ser a maior reforma ministerial, a maior rotatividade já vista. Só que ele acaba, claro, admitindo nas entrelinhas, então, que Múcio errou aí no comando nesse último domingo, e também a gente pode lembrar que na primeira semana de trabalhos de Lula, ele afirmou que ministros que errassem iriam ser convidados educadamente a se retirar, então, do governo federal. Então, por enquanto, a afirmação que a gente tem de Lula é que José Múcio Monteiro continua comandando o Ministério da Defesa. Um outro ponto importante também que foi questionado a Lula é porque de uma intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal e não uma operação da garantia da lei e da ordem. Lula, ele afirmou, meninas, que se ele escolhesse por uma GLO, ele estaria justamente entregando o golpe que essas pessoas, que esses vândalos tanto querem, porque ele estaria abrindo mão do controle da responsabilidade dele à frente da presidência da República. E também destacou que o governo federal tem total direito de colocar uma intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, porque é o governo federal que paga o salário dos policiais. Então, se eles não fizeram o trabalho direito, o governo federal pode sim colocar esse decreto de intervenção na segurança pública. Um outro ponto que eu acho importante a gente destacar, até para não se alongar muito, é que em relação ao Congresso Nacional, ele falou que quer democracia, que vai conversar com Câmara e com Senado a cada envio de projetos pensados para a população brasileira e não pensados para ele, e inclusive disse que vai conversar com todos os governadores, mesmo os que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, o governador aí do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que nunca se negou a
conversar com governador nenhum, que Alckmin e Serra são exemplos disso, que ele vai conversar com todos e vai propor parcerias com todos, justamente levando em consideração o povo que votou em cada um desses governadores e não essas diferenças ideológicas que possam existir entre o governo federal e os governos estaduais. Tá certo. Natália, obrigada pelas informações. A gente volta a conversar ao longo do dia. Bom trabalho em Brasília. Até mais. Estava vendo a foto ali, né? Dos jornalistas todos reunidos. O Thiago Rossi colocou pra gente na tela. Natália Paz. Bom, todas as figurinhas, né, que a gente está acostumado a acompanhar que trazem informação de Brasília. Inclusive, nossa Milena Teixeira ali também do lado, queridíssima Milena, que agora trabalha em outro veículo na capital federal.